Fausto. Então volta aqui pra mim, por gentileza. Vamos lá, meus caros. Eu tenho cravado. Quando eu tenho uma opinião forte, é porque eu estou cravando algo. E eu cravei há muitos meses que o senhor Romeu Zema... Importante lembrar, o Renan também. Que o senhor Romeu Zema Neto, governador de Minas Gerais, ele será o candidato a vice do senhor Flávio Bolsonaro. Será o candidato a vice do senhor Flávio Bolsonaro. Então, ele não será candidato a presidente, portanto. E eu também tenho cravado que o PSD, Partido Social Democrático, do senhor Gilberto Kassab, não terá candidato à presidência. Não terá candidato à presidência. Explico. Vocês devem ter visto que o Flávio Bolsonaro pressionou o Ratinho nesse momento, dizendo que ele poderia ser o vice do Flávio, né? E, portanto, ele traria o PSD lá para a base de apoio dele e tudo mais. Em troca disso, o PL apoiaria o candidato do Ratinho Júnior no Paraná, que é o ministro secretário das cidades dele, lá, o Guto, não sei o que, é uns caras que ninguém conhece, né? O Ratinho tá tentando emplacar. E em contraposição, né, ao Moro, que está disputando as eleições lá no Paraná. Então, o Ratinho rejeitou esse acordo e disse que vai ser candidato a presidente. Eu não acredito que essa candidatura vá até o fim. Não acredito. Por vários motivos. Os próprios candidatos, no caso do Ratinho, ele estaria perdendo o seu próprio estado. Para ir para uma eleição onde o PSD, de alguma forma, está tentando se colocar como aquela terceira via, né, que falavam em 2022. Só que, e a gente falava isso lá também, não existe possibilidade de ter qualquer terceira via que ela não negue veementemente ao que eles consideram a primeira e a segunda via. Não existe. O Ratinho Júnior, ele é incapaz de fazer uma crítica ao miliciano do gabinete do Flávio Bolsonaro. Ele é incapaz disso. Então, se ele é incapaz de fazer isso, ele não é a representação de um outro caminho. Não, ele é mais do mesmo, mais do que está lá. Então, não há qualquer possibilidade disso prosperar eleitoralmente também. Não há viabilidade nenhuma. Os outros pré-candidatos do PSD também não possuem viabilidade nenhuma. O senhor Ronaldo Caiado tem boa avaliação no seu estado, é verdade. Porém, o estado dele perante a federação, em questão de habitantes, é quase nada. E é outro também que apoia deliberadamente a família Bolsonaro. Apesar de, na pandemia, ele dizer outra coisa. Já voltou atrás. Então, esses caras, eles não têm viabilidade eleitoral nenhuma. Então, o Kassab está insistindo nessa possibilidade deles terem candidatura, mas eu não consigo acreditar que isso irá para as urnas, que isso irá para a eleição. Provavelmente eles vão passar essa fase aí de abril, de maio, né? Vai que dá certo. E não dará. Seja Ratinho, seja Caiado. O Eduardo Leite, coitado, né? Ele não conseguiu nem responder se ele era a favor de reduzir a maioridade penal. O Eduardo Leite, talvez desses daí, não seria nem eleito senador no estado dele. Apesar deles estarem na frente das pesquisas, porque eles têm o recall. Mas nem isso, nem lá ele ganharia. Ele pontua, tanto o Leite como o Caiado já foram ultrapassados pelo Renan já tem tempo. Vão ser ultrapassados até pelo Aldo Rebelo. Então, assim, eu não consigo acreditar numa candidatura do PSD até o final. Bem como não acreditava numa possibilidade de candidatura de Romeu Zema. Então, não terá. Esses caras não estarão na eleição. Não estarão. E eu falo, este pode ser um caminho gigantesco para a missão crescer, para o Renan crescer. Porque eu sempre apostei. Muitas pessoas eu via preocupadas com, mas e os debates?
querido mestre Bisotto, preocupado que precisa ter os 5 parlamentares. Eu falei, não precisa, não precisa. Pelo seguinte motivo, será uma eleição de pouquíssimos candidatos. Lula, Flávio e Renan. Ah, talvez um Aldo, talvez um... Mas não vai passar disso, não enche uma mão. Não enche uma mão. E se não enche uma mão, é obrigação das emissoras realizar o debate com todos os que estão no pleito. Porque senão não é um debate de primeiro turno. Certo? Então, aí está o caminho, aí está o horizonte onde nós vamos crescer muito. Anotem o que eu estou dizendo. Anotem o que eu estou dizendo. A gente vai chegar em junho, já não vai ter mais ratinho na disputa. O Zema já vai ceder para virar vice do Flávio. Até pelas composições estaduais que o Novo está fazendo com o PL. O senhor Deltan Dallagnol, que dizia lá na Lava Jato que ele tem que se afastar do Bozo, né, que pega mal e tal, né, que denunciava tal, e hoje biquinho calado, fez aliança lá pro PL apoiá-lo. No final das contas, o Novo também não vai querer perder o governo de Minas Gerais. Não vai querer perder o governo de Minas Gerais. Que o atual vice-governador não está tendo tração. Vai precisar do apoio do PL. Precisa ficar andando com o Nicolas pra lá e pra cá. Então, o Novo estará com o PL. Então, em breve, já não estará mais na disputa. E a mesma coisa para o PSD. A mesma coisa para o PSD. O jogo... Veja só. O jogo fisiológico que essa gente faz, não tem como prosperar. Não tem como prosperar em uma disputa dessa. Então eles precisam decidir. Ou eles são fisiológicos, a maior parte do tempo, né? E aí eles fazem o fisiologismo deles na disputa presidencial, que é mais ideológica, etc. Ou não. Então não há como ter os dois. Não há como ter os dois. Então, no final das contas, o caminho é esse, rapaziada. Eu tô dizendo isso daí já tem bastante tempo. Eu acredito fielmente nisso que eu tô falando aqui. E eu acho que esse é o caminho principal pra gente ter um crescimento gigantesco nessas eleições e fazer um enfrentamento que precisa ser feito a esses caras. O que juntar os 3 candidatos do PSD, eles não têm coragem de fazer, nós temos. Beleza? Bom, vamos pra próxima pauta. Vamos lá. Tava tomando um cafezinho aqui. Tá bom? Michele quer novo encontro. Pô, acabou meu tempo de brilhar. Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.